Nova Terra anuncia plantão urgente. Notícias do cosmos em primeira mão, só nas plataformas Cosmos Sim. Muito boa tarde a todas. Chega pra cá. Ai, cara. Batizou ele. Muito boa tarde a todas. Chega pra cá. Ai. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo. Plantão urgente. Hoje, 21 de abril de 2025. E você que está aqui no Instagram, está vendo também pela conta aqui do Cristiano, se não me engano, aqui. Então, continue aqui assistindo conosco ao vivo. Aprecie também você que estamos aqui no YouTube também. Então, Instagram e YouTube ao vivo, assistindo, participando da Cooperativa Nova Terra e plataformas Cosmos Centro. Plantão Urgente 17. Bem-vindo, Rafael. Bem-vindo, Eliana. Bem-vindo a você que está aqui conosco. O nosso boa tarde para quem já chegou, né? Tem uma galera que já está aí, já chegou. Augusto, boa tarde, Augusto. Karine, Regina, Deise, Ana Maria, Mércia, Marcos Cal, Amália, Wanda, Letícia e muito mais. Nossa gratidão por estar aqui agora conosco. E já vamos para o nosso PPT de hoje. Então, bora lá. Urgente 17. Então, essa tela aqui quer dizer alguma coisa para você aqui à sua direita? Eventos acontecendo em todo mundo. Então, o que é isso? O que se trata disso? Bora ver. Mais uma novidade para vocês. Temos não uma, nem duas, mas 4. Eu disse 4 cartas de Sananda para vocês. Então, temos a carta 1. 3 de Sananda. 2 de Sananda, uma de Autós e uma de Gaia. E todo mundo trabalhando pela humanidade. Então, carta 1 e carta 2, o Sananda, vinda 17 de maio de 2024, 23 de março de 2025. A carta de Autós, vinda 16 de abril de 2025. E a carta de Gaia, vindo em 11 de abril de 2025. Então, está aqui. Tira um print da tela, ó, 4 QR Code, 4 opções para você entender o que está acontecendo, que é o que já vem sendo entregue desde a primeira carta de Maria Madalena, lá em 1989, que o tempo chegou. E aí, eu faço o que com esse tempo? Aonde que eu estou? Como é que eu estou? Então, carta de Sananda. Rafael, dizer alguma coisa? 2 novas cartas abertas à humanidade, agora em abril, publicadas, nas últimas horas. Então, você que ainda não viu a carta do Grande Sol, Autós, acessa a terceira setinha ali, o QR Code, e as informações cortadas, o corte da última live, onde foi trazida as informações de Gaia, no dia 11 de abril, agora com o 4º QR Code à sua direita aí. Acessa lá e você compartilha só com todo mundo. Então, amados, são informações preciosas, né? Porque as pessoas sempre ficam perguntando e procurando, né? De onde virá o socorro? Quem trará informações? Então, foram canalizadas aí essas informações por Sananda, por Autós, né? Grande Sol masculino, e por Gaia, o espírito da Terra. Todo mundo aí conhece bem. Então, esses trouxeram
informações, confiaram esses recados a Avatares em Solo para entregar para vocês, e muitas dessas informações já estão em andamento, acontecendo desde maio de 2024. Então, fiquem atentos, né? E tragam para o coração e veja como reagir a essas informações e o que essas informações podem auxiliar a você e aos seus amados neste momento de pós-transição planetária, né? Isso aí. Sigamos. Percebam que tudo indica que a partir de agora os sinais estão vindo com cada vez mais clareza e vocês estão conseguindo conectar informação com o conteúdo da realidade que está acontecendo no cenário externo aqui, fora dos campos de Aveluz. E é importante você fazer essa conexão. E a função desse informe de notícias é especificamente com esse propósito. Vamos em frente. Então, galera, que estamos aqui também no YouTube e estamos aqui no Instagram, trazendo para vocês em primeira mão, desde 1989, com a primeira carta, e desde 2017 com uma estrutura, para você participar desse processo. Então, vamos lá. O que é o perícia? Perícia é para você ser aquele que é a fila do pão, o pão, a farinha, a água, tudo. Então sagrados, sexualidade. Sua sala é essa aqui, sagrados masculino e feminino. Eu quero entender da legalidade cósmica. Nossa, existe isso, Cristiano? Códigos da vida. Tudo sobre legalidade cósmica. STF, código que funciona para valer, tá? Que não é brincadeira, não. Mesa, quero entender tudo de mesa. Está aqui reunido 2 mesas, mas vão ser ainda mais mesas acrescentadas para você. Você quer trabalhar com mesa? Você tem mesa direto, fonte das fontes. E para você que já sabe, não precisa dizer mais nada. Para você que não sabe o que é fonte das fontes, temos um curso no Cosmo Centro chamado Nuvem de Glória. Vai lá e você vai descobrir o que é fonte. E por último, perícia em abundância, prosperidade e cosmologia financeira. Porque não tem mais tempo para cheque sem fundo, mudar de cidade, porque deu golpe. Ou você é, ou você é. Então, sala perícia para quem é e confirma que é. Então, só vem, entre em contato comigo, Cristiano Brandão, 09@gmail, agora, durante essa live. Residência Cósmica, Sistema 3, Júpiter. Está aí mais um curso, dia 17 de maio, às 17h17, direcionando a parte prática, ou seja, residência. É agora a sua função na prática. Todo o conteúdo teórico já está assimilado, agora é hora de botar em prática. Então, vocês, doutores, né, que já fizeram o Residência Netuno, né, Sistema 4, do mês passado, desse mês, né? Esse mês, que mostra lá o que a flor da vida faz, né, a molécula da vida, a água que cria, tudo cria, lá o ninho das mães, né, por assim dizer, como que funciona na prática a criação. Agora, vocês, quem não fez, procura o Cristiano, que está em aberto ainda as opções de fazer. E o Residência Cósmica agora, o Sistema 3, Júpiter, base arquetípica de toda a criação. Então, antes de ir lá para o 4, o que faz? Uma arquitetura tem uma base. E a base de toda a criação, para qualquer coisa. Cachorro, galinha, humano, cadeira, toda a base arquetípica da criação fica Sistema 3, Júpiter, e vocês vão entender, principalmente você, alquimista, né? Fez o curso de alquimia, e quem não fez também pergunta, eu sou alquimista, tenho que fazer? É no Sistema Júpiter que tudo começa, a parte ali de arquitetura.
E nós estamos indo de trás para frente, nós estamos indo dentro da necessidade. O sistema que está apresentando maior necessidade e carência no momento é por ele que a gente vai. Então, começamos pelo 4, criação de fato, 3, agora arquitetura também, está pegando muita coisa na arquitetura, e são, a saber, 8 sistemas, que temos que entregar a toque de caixa, porque, como diz aí a carta 1 de Sananda, é 23 de setembro de 2025, tudo tem que ser entregue até esta data. Mas o que acontecerá nessa data? Então, a Altós veio dizer que são 33 eventos sucessivos e as minhas noites têm sido uma delícia por causa disso, inclusive essa foi a noite toda para tentar entender alguma coisa do que foi a próxima live de hoje, né? Daqui a pouquinho, a surpresa aí, Vaticano, finalizações. Então, amados, só vem, você que sabe quem é na fila do pão, ou que sempre soube que não era nada daquilo que te falava, você é convidado a construir a sua própria história, para não ficar lendo no livro do outro. É por isso que nós nos formamos e agora nós estamos fazendo residência, para saber como criar base de arquitetura, como lidar com a flor da vida, como lidar com os elementos criacionais. Nós estamos aqui com a mesa do clã montado, vocês estão vendo. Isso tudo aqui são elementos e códigos criacionais. O que serve, para que serve, como fazer. Porque se eu não criar, eu vou ser obrigada a consumir a criação alheia. Né? Mas também está tudo perfeito. Então, imagem, Tailândia, Mianmar, México, Indonésia. Isso foi tudo num dia só. Estão vendo a imagem, Tem um né? vídeo? Tem, estão vendo a imagem, né? Então, fixa na imagem que temos o vídeo dela. Contra fotos não há argumento. E vídeos, então, né? Menos ainda. Né? Pois. Então, amados, em um único dia nós tivemos aí essas imagens todas, né? Daí, e de lá para cá, toda semana é 2, 3, ou todos os dias, né? Tem 2, 3 eventos. Mas aí a gente pergunta, por que tantos eventos na última década? Porque se vocês forem contar, foram centenas de, dezenas de centenas. Inclusive alinhamento, só nesse ano, este ano, de janeiro até agora. Quantos alinhamentos? Já foi uma meia dúzia, né? Alinhamento planetário. Por que isso nunca aconteceu antes? Ou era um evento desse a cada não sei quantas décadas, e agora foram 4 aí, no mesmo dia, mostrado, de grande magnitude, fora os outros menores. Significa que houve a transição planetária já, e agora a Terra está em remodelação. Onde era água, que não era da água, tem que voltar a ter terra, e está chovendo no deserto, e está nevando lá na África, os bichos estão migrando tudo porque estão morrendo. Enfim, as coisas estão se ajustando dentro do ajuste planetário. Carta de Gaia à Humanidade, está aí, vão lá, escaneiem o QR Code e ouçam o que Gaia, o espírito da Terra, está dizendo em relação a essas mudanças, porque a Terra, a saber, como nós, tem 7 chakras e um 8º solar agora. E eles têm que ter os seus suspiros descobertos e têm que se ajustar.
para que o corpo flua bem. E a população, o que faz, etc. e tal. Uns têm que voltar para casa, acabou o contrato. E isso é amor. E os outros? Os outros vão se alocar onde Gaia permitir. Ai, mas quem é Gaia na fila do pão? Afronta ela. Eu quero saber qual é o poderoso que consegue parar um tsunami, parar um tornado. Onde que ela vai permitir o espírito da Terra que você fique confortavelmente? No lugar onde não atrapalhe. Corrente marítima, corrente de ar, suspiro de terra, aonde, entende? É importante a gente saber com quem estamos lidando, porque vós sois deuses e deuses. Tem Deus aqui, mas tem Deus ali também do outro lado. E quem é que fica? Primeiro, fica aonde? Você sabe aonde você tem que ficar? Você sabe qual é o seu lugar? Ou te plantaram, ou você se plantou em lugar que não devia. Nossa, mas o rio veio e levou a minha casa e tal. Não, você fez uma casa no quintal do rio. Enfim, os sinais estão aí e as informações estão sendo entregues por N profetas, por assim dizer, modernos. E, por fim, por todos os veículos de comunicação. NASA, Defesa Civil e etc. e tal. Mova-se. Pergunte no seu coração, no pêndulo e tal. Aqui é o meu lugar? Não. Estou em lugar inadequado? Estou, Gaia, me orienta. Chegou a hora de eu voltar para casa, concluir meu projeto de alma. Então, assim, nossa, mas ela está falando isso e etc. e tal. Estou aqui à disposição. Recentemente fui lá para o olho do furacão no sul. Literalmente, peguei o tornado e tudo. E se tiver que voltar amanhã, eu volto. E se tiver que voltar para casa hoje, eu volto. Eu só não quero estar aonde não devo estar. Ai, mas essas pessoas aí, elas não sabem disso. Cristiano, Rafael, ninguém falou e etc e tal, de alguma forma. Falado foi. Por algum veículo, por algum religioso, por alguma seita, por algum qualquer coisa. E por que as pessoas aguardam o outro falar e não aceitam aquilo lá que o grande mestre Cristo aí disse? O reino de Deus está dentro de vós. Então, começo a ver, num dia só, 4 grandes potências aí, Tailândia, Mianmar, Indonésia, saindo em tudo enquanto é veículo. Porque isso também, quando a mídia era vendida, eles não mostravam. Mostravam o que queriam. Mas agora, né, a coisa, globalização é bom, gente, viu? Tecnologia é ótimo, viu? Eu vejo isso daí acontecendo, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é, tipo assim, vai chegar aqui em mim? Eu tenho que sair de onde eu estou? Como é que é? O que eu tenho que fazer, Gaia? Mas a primeira coisa, às vezes, que as pessoas fazem, Tailândia está muito longe daqui, né? Mianmar nem sabia que existia. O México é aquela fronteira lá na ponte que caiu com os Estados Unidos, Indonésia, mais longe ainda. Vou ficar tranquilo. Estamos todos interligados. As placas tectônicas fazem o movimento que tem que fazer. E quando mexe de um lado, joguinho, quem não jogou, que ele pega a vareta quando era criança, né? É aquilo ali. Então, amados, pergunte. E com muita alegria, pega o seu banquinho e sai de fininho. Como dizia Raul Gil, se você está num lugar inadequado. E aí as minhas coisas e os meus bens, o melhor bem é a vida e a evolução. Então, tá aí muita coisa acontecendo, muita natureza se revolvendo, as placas tectônicas vão se separar ainda mais para depois se juntar em definitivo. Só que Gaia quer fazer isso da forma mais carinhosa possível. A resistência das consciências em não querer largar o osso, não sair do lugar e etc., é que às vezes faz a natureza ter esses rompantes assim, né? De dar uma sacudida maior. Então vamos nós, pelo menos, né? Compartilha essa live só com todo mundo, para a gente trazer a nossa consciência para o que tem que ser. O que tem que abrir aqui? Tem que abrir, vamos sair do caminho.
deixa a terra respirar, deixa a Gaia, o espírito se entender com a terra aí, ajusta, aloca aqui, aonde sobrar um pedacinho de terra aí, de 40 metros quadrados, eu fico com meu barraco em cima e fico mais um tempo, 10 anos, 20, ou não fico, chegou a hora de eu voltar para casa, tem que ficar todo mundo agarrado aqui no planeta, e não existe essa coisa tal qual morte. Então, compartilha só com todo mundo, povo do corte, e vamos que vamos. O corpo do Papa Francisco será colocado no caixão às 15 horas de hoje. O pontífice faleceu nesta segunda-feira aos 88 anos. Rafael. Um grande ser, uma grande missão, uma grande responsabilidade, parte das revelações necessárias, e quem não lembra o quanto ele tornou público as finanças da igreja, também um grande mérito ao canonizar a Maria Madalena. Gratidão, Papa Francisco, pelo grandioso ser que você é. Uma nota de gratidão aqui também, né? A Francisco, eu tive a alegria de estar na Argentina quando o Francisco celebrava lá, né? Que ele era o bispo ali na praça da Casa Rosada. E realmente uma pessoa amorável, doce. Isso deve ter sido lá em 2009, antes um pouco. Bom, nesse intervalo aí. E fui avisada pela mãe que era um grande ser, que já estava fazendo um trabalho maravilhoso há muito tempo e que ia nos auxiliar muito. Mas a gente convida você, daqui a pouco nós vamos ter um outro plantão especial, só trazendo... porque foi que noite que foi essa? Vamos combinar. Coisa chata aqueles porão do Vaticano, estou exausta. Para dar descanso ao Francisco, que estava aí fazendo hora extra já. Só vem, temos outro plantão especial para meu amigo Francisco. Então, galera, nos encontre. Você também aí do Instagram, hoje, 19h19, para o especial Plantão Urgente do Papa. Nos encontre às 19h19 no YouTube. Segue o baile. Ex-MST denuncia tortura, manipulação, doutrinação ideológica dentro de um acampamento do movimento. Mas como que isso acontece? Mas não existe isso, essa tal coisa de doutrinação? Isso não existe, claro, gente. Que não. Manipulação, como é que existe isso? Com tanta tecnologia, tanta comunicação, desenvolvimento, fronteiras abertas, como vai existir tortura hoje? Como é que alguém com tamanha disponibilidade hoje de bem viver pode pensar em praticar tortura, Eliana, Rafael? Como assim? Verdades sendo reveladas, expostas, vendas caindo, e quando a gente comenta aqui que todos trabalham para a luz de uma forma ou de outra, o propósito é cada um está mostrando a sua face e entregando aquilo que tem para dar. E a forma que isso repercute é abrindo os olhos daqueles que por muito tempo acreditavam que a melhor forma era o melhor modelo, a melhor técnica, tinha um propósito, e eles acabaram sendo manipulados com essa mesma ideologia que venderam a vida inteira. Olha, a Karine, Rafael e Helena estão nos dizendo aqui, tive uma vivência onde envolvia 2 estados aqui do Zé em limpeza. Aí. Olha só, veja você. Então, tá aí, gente. Quem tem que receber, está recebendo, então é só ir para frente, porque manipulação,
tortura, não vai permanecer. E não vai mesmo. Então, os tempos idos chegaram? Pois é, chegaram. E não tem posse, não tem dinheiro, não tem nada. É andar para frente. Assista a entrevista Imagens Impressionantes. Nova pirâmide descoberta em Marte, fotografada pela NASA. Pirâmides em Marte, para aqueles mais dedicados à pesquisa, não é uma surpresa, mas como tudo está sendo entregue a toque de caixa, ou seja, tem prazo para isso, as informações estão surgindo de todos os lados, de todos os meios, e você, aí do outro lado da telinha, que precisa dessa validação por uma entidade sólida, que é a NASA, então tá aí. Agora ela mudou de mãos, ou seja, as mãos de um novo gestor está conduzindo, e as verdades ocultas por muito tempo estão sendo entregues. As informações fazem você validar. Se de um jeito não valida, que seja por esta ferramenta a sua validação, mas que valida. Então, né, 10 enfermeiras que foram vacinadas no hospital de Massachusetts, diagnosticadas com tumores cerebrais simultaneamente. E o povo da coincidência que explique isso, né? Segue o baile. E há prova que impressões digitais humanas não são únicas, derrubando 100 anos de aplicação da lei. Então, vocês, outra vez, estão vendo que a inteligência, que é dita como artificial, mas, na verdade, ela é capitaneada por cada um de nós que alimenta essa estrutura, envolvida, na verdade, está. Porque foi entregue, e está sendo entregue, só dados. E cada um de nós está tornando isso informação. E a IA também está tornando uma informação que já existia, que impressão digital não é única. Ela também pode ter uma discreta variação, mas tem. Então, o que te leva hoje? Crer em que, se você não se voltar para a fonte, de fato, fonte das fontes, tudo, absolutamente tudo que está a vosso alcance é passível de alteração. Tudo. Você só não enlouquece se você retornar à fonte das fontes. Fora isso, a probabilidade de perder o que você acredita que é de juízo é grande. Então, anda para frente, faz isso para você. Alô, sistema judiciário, que embasa toda a sua referência nos julgamentos em cima de impressões digitais. Está na hora de reavaliar. Micróbios encontrados a 21 metros abaixo da Terra, a saber, na crosta terrestre, podem limpar toda a água do planeta. Eu disse toda a água do planeta. Micróbio fofinho, gente. Então, acabou o problema de poluição. Vira. Rapaz, nós estamos trabalhando demais, eu não estou aguentando mais isso, sabe? Porque para cada problema, o Sananda falou que a solução está logo ali adiante, mas é alguém que tem que trazer a solução, é nós que tem que criar. Então tudo poluído, passa nós noites e noites lá criando uma situação para se limpar. Daí a pouco, porque vai faltar água no cosmos, passa nós noites e noites criando um monte de quasar, né, de águas no cosmos. Olha, tá chato isso, para de arrumar problema, gente. E aí também já limpou a água da Terra toda, vai, seque. Nossa, estou sem paciência. A melhor é essa aí. Psicóloga é processada por não confirmar ilusões de paciente. Aí você olhando a cara do bem apessoado aqui, formule suas próprias conclusões. Ele disse,
Abre aspas, fui lá para ser validado, não confrontado, fecha aspas. Daí eu gostei da psicóloga, porque ela é das minhas. Eu não vou bater tambor para maluco dançar. É simples assim. Fecha. E se falar para mim que esse caboclo não é maluco, eu rasgo meu diploma cósmico. Vamos. Momento alegria. Michelangelo esculpiu o músculo oculto que surge ao levantar o dedo mínimo, evidenciando sua maestria em anatomia. Cabra bom. Boníssimo. Olha, Michelangelo, tu é parça aí. Cabra bom. Não, o caboclo era... Eles eram, na verdade, formados em música, eram praticamente todos conheciam muito bem a anatomia do corpo, não era só Hipócrates, né? Tanto tá aí que levanta o dedo mínimo, esse músculo, para ser movido dessa forma ali, a mão tem que estar arqueada para dentro, e é um movimento de isometria a nível de dedo mínimo, com muita precisão para poder mover o músculo, e por que ele ia tatuar aquele músculo ali. Ele sabe da importância. E quem sabe a importância dos 10 dedos é quem toca violão, principalmente na mão esquerda, na hora de fazer uma pestana. Como faz falta esse dedinho mínimo? Então, além de tudo, ele era formado em música e tinha muito conhecimento da anatomia do corpo. Tanto é que os gregos, né, eles e os romanos também colocavam os lutadores para dançar seminu, para ver o atrito dos músculos do corpo e estudar o comportamento anatômico do corpo em atritos leves, atritos de perícia, de certas lutas, né, artes, etc., corporais. Então, nós não estamos falando de um caboquinho que ia lá e fazia um rabiscozinho no desenho. Além de tudo, de desenho é uma coisa pôr no papel. Ele tirava do papel, colocava isso e fazia esculturas com essa precisão. Então, é bom a gente reler a história do artista e o que está falado dele aí na falida 3D, na Dona Guga, como diz aí o pai de Rafael, não é nem um décimo do que eles eram. Então, eles eram peritos em muitas coisas. E é quando a gente se depara com um negócio, eu fiquei encantada. Mas aí tu vai ver que músculo é esse na anatomia e a importância do dedo mínimo. Pesquisa. E por que ele fez isso? Para alguém um dia saber o quanto ele sabia. Porém, você só sabe que você sabe quando o outro não sabe que você sabe. Essa é a parte mais importante. Quando você sabe, faz entrega com alegria, e o outro que não entende nada, que só entende ficar sentado o dia inteiro procurando como é que eu vou dar o próximo golpe, ou como é que eu vou conseguir a próxima bolsa disso ou daquilo para não trabalhar e nem estudar, e ele começa a te questionar, para que é isso? Que dia que eu vou usar esse músculo? Arranca o seu dedo mínimo, né? Você sabe que tem gente que só tem 9, né? Arranca um dedo para você ver que esse músculo desse dedo influencia até na tua mente, porque senão 9 dedos não fazia tanta besteira. Olha, gente, gratidão, Michelangelo. Parcíssimo. Cientistas encontram o Bob Esponja e um Patrick da vida real em expedição oceânica. Ou seja, que a amizade não tem fronteira, né? Então, tinha que, em algum momento, encontrar uma estrela e uma esponja, cara, e ficar de amizade. Achei fofo. Estrela, então, assim, momento ternura. Momento fofura. Momento ternura para você. Então, acho que já está acabando. Perfumes, alma e espírito liberados pelo clã. Agendamento com Eliana. Como é que estamos agora? Então, caso você tenha certeza de quem é a tua alma ou teu espírito, ou recebeu alguma informação, ou recebeu o que precisa, ou ainda não tem o contato adequado, via aromaterapia e musicoterapia, que esse contato é feito em dimensões com mais precisão. Então, solicite. Aí o que a gente faz? A gente pega o nome, vai ao clã, confirma, e o clã libera e vai para o próximo lote de alquimia, porque são por lotes, né? Aí eu já estou com uma fila de lote ali, geralmente uma vez por mês eu vou lá ver como é que está esse lote e faço, então, de lotes em lotes. É comigo, né? Essa parte ainda, só comigo mesmo, Eliana,
pode me chamar no Telegram, deixa seu recadinho lá, que eu vou lhe atender. Costumo não demorar mais do que um dia ou dois, tá? Para atender. E aí, amados, vocês passaram por aqui, ó, que a gente vai ter agora o circuito das câmaras etéricas. Então, você pode ter agora uma consulta com os cosmoterapeutas solares Eliana, Rafael e Cristiano, cada um cobrindo uma ponta específica. Então, o Cristiano trabalha a comunicação cósmica. Essa comunicação ela vai se dar ou pela geometria sagrada, desenho, sim, te dá um raio-x. Essa comunicação te entrega pela radiocosmologia. Você quer ter acesso à tua gaveta pessoal, o que você fez e faz na vida cósmica, gaveta pessoal. E a psicosmologia, por que você precisa conhecer alma, espírito, energia e matéria? Porque a tua cabeça é feita dessas 4 partes. Então, vem comigo, contatos aqui. E, Rafael, Eliana. Cosmoterapeutas Rafael e Eliana trabalham com a entrega de informações que você já alcançou. Faz a leitura, o reconhecimento, verifica o seu contrato, as suas cláusulas deste contrato, avalia se você já está com DNA, RNA, com todas as suas fitas, as suas hélices compatíveis para a sua capacidade atual, entre outros protocolos aqui reconhecidos. Mas para você chegar aqui, você tem que ter informações básicas, como quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Se você ainda se faz essas perguntas e ainda sozinho não alcançou essas respostas, uma das etapas que vai entregar essas informações para você, para quando chegar em Rafael e Eliana, isso já for familiarizado na linguagem cosmoterapeuta Cristiano. Fica a reflexão aí e a busca pelos contatos. Gratidão. Então, galera, você que está nos acompanhando aqui também pelo Instagram, muita gratidão. Vamos passar agora para o circuito de câmaras etéricas, semana 1, elemento fogo, santo grau. Nos acompanha aqui na meditação. Toda segunda-feira nós temos essa meditação. E hoje, excepcionalmente, temos um plantão urgente 18 com o Papa Francisco. Oi. Então, abri lá um pouquinho, que antes de fazer a meditação, eu quero dar aquela dica, né, que a gente sempre dá. Amados, é muito simples. Portal Solar Infinity. O circuito mais tecnológico de todos os circuitos é esse daí que eu fiz pessoalmente, canalizei da fonte das fontes para você. O que eu tô aqui na mão? Ó, caneta e um monte de lápis de cor e ó, folhas de papel em branco. E eu só preciso disso. Está aqui na minha frente, já vai ficar aqui. Eu tão somente vou colocar a frequência, vou ouvir o que está lá, depois eu vou fechar o olho e meditar até o fim. Terminou imediatamente, eu vou pegar aqui no papel, eu vi uma bolinha azul, lápis azul, bolinha azul. Ah, eu também vi assim uma florzinha rosa, parecia uma florzinha. Eu vou desenhar aqui uma florzinha rosa. Ah, eu vi, sei lá, um asterisco vermelho. Eu vou colocar isso tudo aqui. Eu vou fazer segunda, terça, quarta e quinta. Eu vou desenhar tudo. Na sexta-feira, eu vou participar lá. Não precisa ser na hora, pode ser tempo atemporal depois. A live do Governo da Vida, Evolução da Vida. Terminei a mesma coisa. Você pode fazer, eu sugiro uma folha a cada dia. No sábado, dia de silêncio, eu vou, é com o Pai o silêncio.
Vou silenciar aqui, só não fala. O que o pai falar ou mostrar, anota. Ah, eu não vejo nada, mas eu ouvi a palavra amor. Escreve lá. Ouvi o pai dizer, chegou a hora. É uma mandala. Põe tudo ali. No domingo, a mesma coisa. Depois, vai para a cama, fala, mãe, explica o que é isso? Isso tudo aqui? Ah, tá. Não entendi. Tem uma porção de cosmoterapeutas lá que pode te auxiliar. Aí você escolhe aquele que você achou mais bonito, ou você escolhe aquele que é da tua energia, não sei, energia não tem problema, e tal. Daí, passou, fez esse protocolo, ok. Pega teu materialzinho e procura o Cristiano. Cristiano, eu quero saber de onde vim, para onde eu vou, e o que é essa negociada aqui toda que eu vi. É ele, o leitor de geometria. Terminou, então, com o Cristiano, aí, maravilha, gente. Agora eu vou marcar com Eliane e Rafael. Porque Eliane e Rafael vai trazer o protocolo fonte das fontes, tudo que a sua alma, o seu espírito, a sua energia e a sua matéria quer falar com você em todas as vidas e foi interrompido de falar. E isso é tudo numa sessão só, que pode durar de 2 até 6 horas, ou até mais, que já aconteceu. Mas é só isso. E o que eu preciso? Meia dúzia de folha e lápis de cor. Mais nada. Então não tem por que não fazer. Aí eu estou aqui, já vou até fazer também, né? Porque e vamos fazer os 3, tá? Uma folha para cada um, porque depois nós vamos colocar lá nos nossos coletivos, quando terminou aqui, o que a gente fez. O lápis está aqui para todo mundo. Ó, e vamos que vamos. Agora sim, DJ, solta. E passamos agora para a meditação. Acompanhe aqui. Não esquece sempre de colocar a data depois que fazer o seu desenho e anotar a sequência dos seus dias aí. Entrega. Mandala, Santo Graal. Amor incondicional. Elemento fogo. Energia criacional. Criação. Tempo lógico. Tempo de Deus. Como disse o Cristo, eis que faço novas todas as coisas. Quão valorosos, honrados e amados sois. Estou cada vez mais perto de vós, entre vós e dentro de vós. Grande Mãe. Pérolas da vida, gotas de Cristo. Tratamentos executados no Laboratório 5. Plataformas Cosmocentro, Alto Conselho de Sexualidade Cósmica e Med Solar orientam meditar, relaxar e ouvir a frequência até o final.